Lógico que existem vários níveis de pressão, níveis de temperatura, não vamos entrar nesses detalhes, mas esse vapor, depois que ele fez todo o seu trabalho de geração de energia mecânica, que depois é convertido em elétrica, esse vapor eu não posso jogar ele para a atmosfera. Eu preciso condensá-lo para depois devolvê-lo, encaminhá-lo de volta à caldeira e fechar o ciclo. Né? O equipamento mais comum nas termoelétricas que trabalham com vapor de alta pressão na entrada da turbina e bem baixa pressão na saída é o condensador de superfície, que nós vamos entrar em mais detalhes agora nessa nossa conversa. Tá? Ô, Álvaro, Bacana. você pode, vamos começar aqui a sessão de perguntas? Vamos, Podemos vamos lá. tentar? Ele me pergunta assim, ó, por que o vapor da turbina é condensado em água e depois novamente convertido em vapor para operar a turbina? Por que não podemos simplesmente superaquecer o vapor de baixa temperatura para fazer a turbina funcionar novamente? Por que a bomba de extração de condensado é mantida em profundidade abaixo do poço quente na usina? Isso aí é que a gente mostrou lá na figura, se puder até voltar lá, talvez, não sei. Olá, esse é o TurbiVap, o canal da Turbina Vapor, com mais um vídeo sobre turbinas. Iniciando aqui, na verdade, dando continuidade aí na nossa série de vídeos TurbiVap Conversa, o episódio 3. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sistema de condensação em turbinas. E como eu não sou conhecedor aí da causa, né? Como a ideia do quadro é essa, justamente trazer pessoas que dominam, né? Pessoas e empresas que dominam suas respectivas áreas aí para estar agregando conteúdo, trazendo conteúdo relevante para a gente. Hoje o nosso papo é com a Fox Termo, com o Álvaro Sala. Eu estou aqui com ele, eu vou chamar ele aqui para a gente não ficar estendendo muito, já vamos direto ao assunto. A gente vai... Aí, Álvaro, tudo bem? Tudo bem? Como é que vai, Ronaldo? Tudo jóia? Tudo jóia também. Ô Álvaro, se você quiser se apresentar aí para o pessoal, falar um pouquinho de você, da Fox Termo, o que vocês fazem, qual que é a proposta para a gente bater um papo hoje? Tá bom, meu nome é Álvaro Sala, tá? Eu sou consultor de engenharia térmica, onde a gente é focado na parte de trocadores de calor e também condensadores e evaporadores para concentração de processos, né? Então, hoje a gente vai aproveitar um pouquinho o conhecimento que a gente tem de campo, né, para poder ajudar aí, dar algumas dicas aí para vocês sobre os condensadores de superfície que são muito utilizados na área de geração termoelétrica. Tá? Esse é o nosso objetivo do papinho nosso. Isso, eu tava assim, né, Álvaro? O meu conhecimento com a parte de turbinas é bem específico, assim, bem voltado de fato para turbinas, né? É lógico que, como trabalhando com turbinas, eu conheço, assim, tenho uma noção, né, dos processos anteriores ao equipamento da turbina e posterior também alguma coisa. Mas, como eu mencionei, não é o foco, então eu não tenho tanto conhecimento assim. Então a ideia, Álvaro, era assim, a gente dar uma pincelada. Aqui no canal tem bastante gente que acompanha, tem pessoas com conhecimento um pouquinho mais profundo, outras menos, né, de plantas térmicas. Enfim, como a gente vai focar hoje especificamente no sistema de condensação de turbinas, né, vai ser o foco nosso, mas para pessoal aí que talvez não seja tão familiarizado e que tem o interesse de conhecer, eu pensei em dar bater um papo rapidinho aí, antes de focar lá já no condensador, né, na parte dos trocadores, e falar um pouquinho, pô, desde lá o ciclo de Rankine ali, mostrar um pouquinho, não sei se você pode puxar essa fila aí, ou se, né, enfim, a gente tem lá desde a caldeira, como que é o processo, geração do vapor, como que esse vapor que é gerado lá na caldeira, dessa água que está fervendo lá, ele passa para a turbina, depois a turbina faz o processo de conversão de energia, isso aí volta lá para o condensador, condensa e aquela coisa toda, bomba e tudo mais, tá? Então a ideia era Tá, passar um overview bem rápido, sem entrar muito, né, no detalhe, e a gente já começando, né, aí você já vai introduzindo o assunto e a gente vai entrando nas especialidades ali, né, no foco aí do canal, que é o condensador propriamente dito. Pode ser assim? tá legal. Bom, fazendo um resumo bem sucinto, né, para tornar acessível à maioria do pessoal, numa caldeira, né, nós temos a geração do vapor propriamente dito, né? Então esse vapor ele é aquecido, forma pressão, né? E essa pressão, esse vapor com temperatura alta e pressão alta, ele é encaminhado para uma turbina, onde essa pressão acaba movendo as palhetas da turbina, né? Numa roda de palhetas, vamos dizer assim, e aí você tem um movimento de rotação no eixo da turbina, onde o vapor vai movimentando e vai se expandindo dentro das palhetas da turbina.
Lógico, existem vários níveis de pressão, níveis de temperatura, não vamos entrar nesses detalhes, mas esse vapor, depois que ele fez todo o seu trabalho de geração de energia mecânica, que depois é convertido em elétrica, esse vapor eu não posso jogar ele para a atmosfera. Eu preciso condensá-lo para depois devolvê-lo, encaminhá-lo de volta à caldeira e fechar o ciclo. Né? O equipamento mais comum nas termoelétricas que trabalham com vapor de alta pressão na entrada da turbina e bem baixa pressão na saída é o condensador de superfície, que nós vamos entrar em mais detalhes agora nessa nossa conversa. Tá? Na imagem que vocês vão ver agora, tem um desenho típico de um condensador de superfície, onde vocês têm os principais pontos, né, deste equipamento. O vapor ele entra pela parte superior, na maioria dos casos, você tem entrada lateral, mas o mais comum pelo superior, né? E você tem a água que circula na parte interna dos tubos, ou seja, o vapor fica no casco, né? E ele tem, os tubos têm uma configuração especial para justamente permitir a condensação completa do vapor e a purga do ar que acompanha o vapor, pois afinal todo o vapor que vai para a caldeira, que é fornecido pela caldeira, ele acaba tendo os incondensáveis dentro, junto com o vapor. Tá. E esses incondensáveis, quando vão se acumulando, acabam atrapalhando o funcionamento do condensador. Nessa próxima imagem aqui, a gente pode ver um corte do condensador, onde a gente pode ver aqui a entrada de vapor pela parte superior, né, do condensador. Eu tenho aqui nessa parte cilíndrica os tubos, né, e aqui o vapor vai condensando, porque afinal a água está mais fria, e vai sendo drenado do condensador sob a forma de condensado, ou água líquida, né, na sua fase líquida. E os incondensáveis, como eles vão se acompanhando o condensado, eles acabam se acumulando na parte interna. A gente coloca um defletor aqui, uma chapa mesmo, fora no condensador, Tá. e eu tenho uma zona que se acumula esse incondensável, o ar, né? Tá. E aí eu faço uma extração desse ar e evito que ele se acumule e prejudique a pressão de operação do condensador, porque normalmente o condensador trabalha sob vácuo. Então, se eu vou acumulando ar, eu vou perdendo esse vácuo e perco capacidade de geração elétrica. Tá? Perfeito. Aqui nós vemos alguns exemplos típicos de condensadores, né, de imagens aí que nós temos aí de alguns fabricantes aí que já fizeram. Né, esses caminhos aqui são para justamente permitir a penetração do vapor no feixe de tubo, ter a maior exposição do vapor à parte fria dos tubos, e ao mesmo tempo permitir aquela captura do ar que contém no vapor. Né? Tá. Então você tem desde os condensadores cilíndricos, né, até aqueles condensadores tipo quadrado, que são nas grandes termoelétricas, que agora a gente tem escutado bastante aí com esse problema aí de déficit hídrico, né, de falta de chuva, que tem criado problemas. E você tem os outros condensadores semicilíndricos. Então, dependendo da capacidade ou do tipo de geração que você tem da turbina também, você tem um tipo de condensador, a configuração dele a mais adequada para aquela instalação. Tá? Perfeito. Para a gente retirar o ar de dentro do condensador, a gente tem dois sistemas convencionais, aí vamos dizer assim. Né? Um é com um sistema de tipo ejetor, que na verdade eu tenho que succionar esse ar de dentro do condensador, né, e descarregá-lo para a atmosfera. Né? O mais comum nas instalações acima de 5 megawatts, somente até as de grande porte, é você utilizar um sistema com ejetores, tá? Onde você tem um sistema com um ejetor de grande porte, que é o de arranque, que consome bastante vapor, mas que é quando vai partir o sistema. Ele puxa rápido o ar que está dentro do condensador e permite a partida do sistema de geração rapidamente. Devido ao alto consumo dele, depois você entra com dois ejetores de menor capacidade, né, para manter o vácuo, porque afinal você já atingiu o vácuo, depois você precisa só retirar o ar que está entrando, e não todo o ar que você tem de início dentro do condensador. E aí você tem um sistema de intercondensador e pós-condensador para você condensar
porque você tira o ar e tira um pouquinho de vapor dentro, não tem jeito. Aí você condensa isso e faz em 2 etapas para descarregar isso para a atmosfera, tá? Tá. Então, um sisteminha que não tem peça móvel, ele tem um pequeno consumo de vapor motriz, em torno de 15 até, chega a alguns casos, 20 quilos de pressão, tá? Mas ele não tem peça móvel nenhuma, então ele é um sistema para médio e grande porte muito indicado, tá? Uma outra possibilidade de se fazer a extração de ar do condensador é com bomba de vácuo, que tem sido muito utilizado recentemente para as instalações de até 5 mega. Então, ela simplifica, reduz o custo inicial de instalação e você extrai o ar de pontos estratégicos de dentro do condensador com uma bomba de vácuo tranquila do mercado, que tenha vários fornecedores, é bem dominado e manutenção simples. É um equipamento rotativo, mas de pequeno porte, o custo operacional é bem interessante e acaba não sendo tão oneroso para o sistema. Tá. Tá. Ô, Álvaro, sobe ali um pouquinho na imagem da direita, ali superior ali, para a gente ter uma visão geral ali. Isso. Então ali a gente tem Isso, pode explicar. Tá. Aqui é uma instalação completa, né? Que a gente pode ver. Aqui nós temos a turbina na parte superior, né? Ela descarregando na vertical, na parte superior do condensador de superfície, que é esse cilindro maior, né? E eu tenho que ter essas alturas aqui, porque como eu estou em vácuo, né? Eu preciso ter uma certa coluna de líquido aqui para que as bombas de circulação, o retorno do condensado, não cavitem. Então eu faço o selo mecânico, ou o famoso hot well, que a tradução livre é poço quente, né? É um poço com água quente que faz a alimentação de água das bombas, né? Para elas não cavitarem. E aqui eu tenho as válvulas de controle de nível, né? E aqui, em um pouquinho mais claro, o sistema de vácuo com ejetores que a gente acabou de falar na parte anterior. E essa saidinha aqui externa aqui é justamente por onde sai o ar incondensado que foi extraído do condensador e é descarregado na atmosfera, não tem nenhum perigo, a não ser um pouquinho a temperatura, mas sai em torno de 40, 50 graus, não é nenhum problema relevante aí. E daí nós já temos a água, vai fazer um bombeamento de novo, jogar isso aí lá para a caldeira, e aí o processo vai se renovando e vamos tecendo sempre a geração Fecha de o vapor. ciclo. É isso aí. Na verdade, até um detalhe, tá? Ele volta para o desaerador, porque em todo o processo tem uma certa perda de água, né? Sempre tem a própria purga tem uma perda de vapor, e eu jogo no desaerador para repor o ar com pouco ar, repor a água na caldeira com pouco ar para evitar um grande acúmulo de incondensáveis. Tá? Em termos gerais, assim, Álvaro, qual que é a temperatura mais ou menos que a gente tem aí na saída da água ali do condensador? Olha, normalmente ela vai depender um pouquinho da pressão que você opera no condensador, mas normalmente está em torno de 50 graus, tá? Que é relativo à temperatura de saturação do vapor que condensa, que está em torno de 0,12 bar absoluto, né? Que seria o vácuo normalmente usado para condensadores de superfície. Tá? Perfeito. Ok, aqui nós vemos uma outra visão da turbina, né? Descarregando na parte superior do condensador, e a gente tem a torre interligada aqui, a torre de resfriamento, que faz a alimentação da água fria para o condensador, fechando o ciclo no lado da água. Tá? Aí vocês podem me perguntar, puxa vida, Álvaro, o ar assim atrapalha tanto assim? Ele é muito crítico assim no condensador? Eu diria que sim. Tá? Nós vamos ver alguns dados aqui na próxima imagem aqui. Vamos comparar a seguinte situação. Vamos imaginar que esse balão vermelho aqui é o próprio condensador de superfície. Então, se eu tenho só vapor de águas, 0% de ar, se eu estou a 50 graus a temperatura, né, interna do vapor, eu tenho uma pressão de 0,124 bar absoluto, né, não manométrico. Sim. Agora, se no mesmo vapor eu contiver 20% de ar, para essa mesma pressão aqui de 0,124, ou seja, é a pressão que eu enxergo,
o vapor só vai se condensar a 45 graus e não mais a 50. Ou seja, eu vou ter que resfriar mais o vapor para condensar esse vapor que está dentro do condensador. Então o ar vai me atrapalhar, ele vai exigir que eu retire a baixa temperatura por causa da presença do ar. Aqui embaixo a gente fez um gráficozinho onde a gente tem a temperatura de condensação e aqui embaixo a porcentagem, o conteúdo de ar, a quantidade de ar em porcentagem Rola um pouquinho contida mais no a vapor. tela. Rolar um pouco mais? Não está enquadrando o gráfico inteiro aí. O eixo X aí não está aparecendo. Aí. Pronto. Ah, tá, perdão. Imagina. Então, nesse gráfico aqui, nós podemos ver a temperatura de condensação aqui com 0% de ar a 50 graus. Conforme eu vou aumentando a quantidade de ar aqui, eu vou abaixando essa temperatura, ou seja, eu vou precisar colocar mais água de torre para fazer o mesmo trabalho de condensação. Tá. E aí eu perco eficiência no condensador de superfície. Perfeito. Tá? E só para vocês terem uma outra noção, né? Muitas vezes o pessoal acaba na água de torre de resfriamento, né? Acaba reduzindo um pouquinho, ou deficiência na bomba, ou porque tem uma perda de carga na linha que reduz a vazão de água que entra no condensador. Então, o que acontece? O coeficiente de troca térmica do condensador depende diretamente da velocidade da água dentro dos tubos. Então, aqui a gente tem um gráfico, onde eu tenho em torno de 4.000 watts por metro quadrado Kelvin, em torno de 2,05 metros por segundo nos tubos. Conforme eu vou crescendo aqui a velocidade, eu vou aumentando a capacidade de troca térmica do condensador e eu posso diminuir o tamanho dele. Né? Tá. Normalmente a gente trabalha com velocidades de água em torno de 3 metros por segundo, que aí eu teria um coeficiente de troca térmica em torno de 4.850 watts por metro quadrado Kelvin. Então, às vezes, se eu reduzo um pouquinho a vazão de água, eu perco bastante capacidade de cogeração. Então, fazendo uma conta rápida assim, entre os dois fenômenos, né? Eu perdendo um pouco por acúmulo de ar dentro do condensador e considerando em torno de R$255 por megawatt gerado, se eu tiver numa operação original aqui de receita líquida da termoelétrica para uma planta de 30 megawatts, eu tenho uma receita por safra, né, considerando 8 meses, de 35 milhões. E se eu tenho só um pouquinho de ar de ar dentro do condensador, uma pequena queda de vazão, né, eu já tenho uma redução de capacidade de quase 6,9%, quase 7%. E eu perco 2 milhões e quase 2 milhões e meio num período de 8 meses. Então a gente precisa prestar bastante atenção na quantidade de ar do condensador, que a gente acompanha pelo parzinho pressão e temperatura, é um monitoramento simples, a instrumentação normal é possível de fazer isso, basta o operador acompanhar isso no seu dia a dia, é sua tarefa. E a vazão de água a gente controlar direitinho, a torre, se não tem sujeira na torre, na tubulação manter limpa, seguir os períodos de limpeza dentro do condensador. Então, maneira... desculpa interromper, depois a gente pode fazer uma sessãozinha, Álvaro? Talvez os problemas mais comuns, né? O que é importante se atentar, inspeções, né? A periodicidade, claro. Entrar um pouquinho nesse aspecto aí. Um pouquinho de possíveis causas e efeitos de problemas que você, né, com a experiência aí, tem mais por hábito aí de encontrar pela frente aí. Tá bom, gente, pode fazer, tranquilo, sem problema nenhum. Na verdade, assim, eu quis só colocar a consequência, né? Isso. Tipo assim, tem um pouquinho de acúmulo de ar, o pessoal negligencia um pouco, e aí depois também tem um pouquinho de falta de água, olha quanto isso representa em dinheiro. Só com esse valor você já consegue justificar uma parada ou um investimento de recuperação do sistema de vácuo, trocar alguma peça, porque tem retorno com certeza. Isso numa operação de 30 mega, né? Imagina uma operação maior, né?
Exatamente, a gente tem aí, né, ultimamente falado, isso 30 mega não é uma grande instalação, é Isso. comum em algumas usinas de etanol, açúcar e etanol. Mas se você fala de termoelétricas a gás, aí tudo, a carvão, Sim, esses valores vão para muito grande. Só para isso. vocês terem uma ideia, a usina de Angra 1, lógico, é outro patamar de uma usina nuclear, mas é 1.200 megawatts, Sim, né? Então, são potências médias e grandes, a quantidade de ar atrapalha em muito e tem um resultado financeiro significativo, com certeza. tá bom? Bom, Ronaldo, não sei se ficou bom, se está dentro do que você esperava, ou podemos complementar, fica Não, bem à eu acho vontade. que é isso. A ideia é não ficar assim detalhando muito, senão acaba ficando um negócio muito enjoativo, né? As Bastante, né? pessoas que estão acompanhando a gente, né, não esperam nada assim também. E se for surgindo demandas, o pessoal acaba comentando depois, né, do que a gente for falando, né? Então a ideia é É a verdade. gente fazer essa abordagem, esse conceito geral, e aí com isso aí vão surgindo alguma demanda, alguma eventual dúvidas, né? O pessoal que acaba tiver tendo problema já procura diretamente, depois você me manda essa apresentação aí, eu vou deixar aqui embaixo também no link, para o pessoal que quiser dar uma lida nisso aí direitinho. Eu vou deixar Tá, também aqui nos contatos aqui embaixo o contato do Álvaro, né? legal. E aí a gente vai vendo uns bate-papos Repercussão futuros, aí. tá? E futuramente for pintando alguma demanda, ou se você tiver algum projeto específico, quiser estar compartilhando com o pessoal também, o canal está sempre aberto para isso aí. Inclusive, já deixando um recado aqui para outras pessoas, né? Para outras empresas aí que são da área, que querem estar participando, que tem coisa para agregar, para somar, para trazer conteúdo. As portas estão abertas aqui, tem o canal aqui, o contato aqui embaixo, tem o e-mail, tudo. Entre em contato aí, vamos trazer conteúdo, vamos movimentar o setor, vamos gerar negócio, vamos balançar as coisas aí, né, Álvaro? Vou dar uma turbinada aí. Vamos dar uma turbinada nas coisas. Agora, tem outra coisa, Álvaro. Você tem um livro, você quer falar um pouquinho sobre ele agora? Posso falar, tá? O ano passado, eu acabei aproveitando a pandemia, né, e aproveitei um pouco mais o tempo home office, era um sonho meu de fazer um livro aqui de trocadores de calor nas usinas de açúcar, etanol e energia, né? Então, a gente acabou juntando bastante material que a gente foi montando, né, que foi produzindo ao longo da nossa experiência, e acabou resultando um livro que a gente fala dos trocadores de calor que são utilizados em várias indústrias, desde alimentícia, química, das usinas, né? A gente aborda os trocadores casco e tubo, como dimensionar passo a passo, tem todas as tabelas, os gráficos para você fazer isso, e os evaporadores, os condensadores, o próprio condensador de superfície que a gente falou também é abordado lá, dá para você fazer um cálculo, uma análise até de uma. Lógico, não dá para você fazer um dimensionamento de projeto, mas dá para você verificar se o condensador que está sendo ofertado ou que você está operando, se ele está dentro ou fora dos parâmetros. E até verificar esses parâmetros que a gente falou de acúmulo de ar e velocidade baixa, se de repente dá para você dar uma melhorada no seu condensador. Tá. Tá? Então, isso permite uma análise melhor do equipamento que você tem na sua mão. E esse livro aí é versão impressa, digital também? Como que é? Por enquanto a gente só tem versão impressa, tá? Tá. Ele está na segunda impressão já, a gente fez um lote, depois esgotou rápido, eu pensei que fosse levar um ano aí mais ou menos, mas foram 100 livros a primeira edição, nós já estamos chegando a 180 livros vendidos no total, então vai ter uma terceira impressão, que é igual, são iguais as três, né? Sim. E estamos vendendo no canal nosso direto, no site da Fox Termo, e também pela STAB, que é uma Sociedade dos Técnicos Açucareiros do Brasil, né? Depois eu deixo o link aqui embaixo também, você me manda, Álvaro, e aí a gente vai Mando. divulgar e vamos vender mais livro aí. Vamos trazer mais Oh, legal, conteúdo, vamos trazer bacana. informação. Ô, Álvaro, Bacana. vamos começar aqui a sessão de perguntas? Vamos Podemos lá. tentar